Doutor Renan, mas o que é insulina? Você fala tanto de insulina, mas o que é isso? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a função de reduzir a glicose do sangue. Vamos supor, você come um doce, você come um brigadeiro. Esse brigadeiro vai, sua glicose sobe. Aí a insulina, o pâncreas fala assim, opa, chegou glicose. Aí o pâncreas produz insulina. E a insulina vem e abaixa essa glicose do sangue. Por que a mulher diabética tem que aplicar insulina? Porque ela não produz insulina mais. Aí a mulher diabética come um doce, a glicose fica lá no teto, e aí aplica a insulina vai abaixar a glicose do sangue. A insulina, na verdade, ela é como se fosse um porteiro de prédio. Ela é como se fosse o porteiro, mas da célula. A insulina chega na célula, ela encaixa na célula e abre a célula para glicose entrar. E aí a glicose dentro da célula vira energia. Simples assim. Só que a insulina, ela pode ser muito prejudicial quando começa a subir muito. Mas o que a gente come que vai fazer a insulina aumentar demais? Açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachas, carboidratos. Carboidratos, de modo geral, faz a insulina aumentar. Só que os carboidratos simples, esses que digerem muito rápido, eles vão fazer a insulina aumentar muito mais. E quanto maior o pico de insulina, dependendo do alimento que você come, mais rápido você vai engordar. Mais rápido você engorda. Porque a insulina é um hormônio anabólico. O que é anabólico? Faz tudo crescer. Só que na mulher gordinha, a insulina vai estimular o que crescer? Gordura corporal. Gordura. Agora você já entende, falando, não, doutor Renan, então a insulina ajuda a baixar a glicose, mas não pode ser muito alta. Se ela subir demais, vai me engordar. Exatamente. Só que com o passar do tempo, como que a insulina, então, te faz engordar muito? Porque com o passar do tempo, quando você vem comendo sempre mal, açúcar, farinha, e você vem cada vez ganhando peso, o seu corpo começa a criar uma resistência a essa insulina. Porque olha só, você vem de uma alimentação muito ruim desde que você nasceu. Aí você produz insulina. Chega um momento que seu corpo fala assim, pô, dona Maria, chega de insulina, tá demais. E aí, seu corpo fica resistente a essa insulina. Mas olha a bomba. Quando ele fica resistente à insulina, antigamente, quando você era saudável, você tinha que comer um pão, você ia comer um pão, você tinha que produzir um tanto de insulina para dar conta desse pão. Só que hoje você come um pão e a sua resistência à insulina está aqui, ó. E aí você come um pão, você tem que produzir insulina, até quebrar essa resistência e depois a insulina do pão. Então, para dar conta do mesmo pão hoje que você come, você tem que produzir 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais insulina do que precisa. Lembra do que eu falei? Quanto mais sobe essa insulina, mais você engorda. Por isso que você ir durante a semana, você faz uma dieta bonitinha. Você perde uns 2 quilos. No final de semana que você sai da dieta, você engorda 2, 3 quilos. Segunda-feira você está 3 quilos mais pesada na balança. Porque você comeu alimento que estimula um problema que você tem, que é a resistência insulínica. Portanto, meninas, vocês não engordam somente por caloria dos alimentos. Vocês engordam também por mecanismo hormonal. Por isso que eu falo sempre sobre resistência insulínica. Porque tem que ser tratado. Porque se você não trata, você não vai emagrecer. E quais os sintomas resistência insulínica começa a dar? Primeiro, o que a insulina, quando está muito alta, faz? Derruba sua glicose. Se você fica um tempinho maior sem comer, começa a te dar tremedeira. Se a insulina é alta, você começa a dar tremedeira. Você começa, ai meu Deus, eu tenho que comer sempre, eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Eu me sinto mal, me sinto fraca, me sinto sem energia. Outro sintoma que a insulina dá, transpiração. Mulher, está acima do peso, transpira muito, insulina alta. Outros sintomas que a insulina dá. Já viu aquelas pessoas
que tem um monte de pintinha mais alta aqui, começa a aparecer pintinha mais alta no pescoço. Essas pintinhas também são ocasionadas por resistência insulínica. Já viu aquelas pessoas que têm aqui nessa região fica mais escuro, as dobras do pescoço fica tudo mais escuro, axila, virilha, debaixo das mamas, tudo mais escuro? Essas manchas escuras são chamadas de acantose nigricans. E essas manchas são ocasionadas em quem tem resistência insulínica. E aí, eu quero que você identifique. Só que grande maioria das mulheres que têm resistência à insulina ainda não apresentaram esses sintomas de pele. Ainda não começaram a apresentar. E aí, por isso, tem exame para fazer. Qual exame? Exame de insulina. Insulina basal e insulina de jejum. E aí você faz exame. Então, o que acontece se você não der atenção para essa questão de insulina? Porque você vive no efeito sanfona. Cada vez que você sofre com o efeito sanfona, essa resistência insulínica piora. E aí vai ficando mais difícil emagrecer, se você não tratar. Então, o que isso pode ocasionar se você não cuidar? Você pode ficar diabética. O caminho para você se tornar diabética é, primeiro você desenvolve resistência insulínica, depois você vira pré-diabética e depois diabetes. Então, resistência insulínica é a primeira fase da mulher diabética.